Olá, meus queridos colegas advogados, sejam todos muito bem-vindos aqui à apresentação do curso de reta final para Procurador Municipal de Cariacica. Pois é, o concurso de procurador, nós colocamos aqui a frase, ó, o concurseiro não quer, mas juiz e promotor invejam. Vocês vão entender por quê durante essa apresentação, tá? A carreira de procurador municipal é a carreira mais subestimada do país, é a carreira jurídica, né? E você está a um passo de conquistá-la e mudar totalmente a sua vida. Vocês vão entender por que este concurso é uma oportunidade de você mudar totalmente aquilo que você vive hoje e com um grupo de protocolos, de módulos que nós criamos para a sua aprovação. Um curso feito especialmente, exclusivamente para quem é advogado, para quem advoga todos os dias. Então, este curso foi feito para você. Esse curso foi planejado para que você consiga, dentro de um cronograma de estudo, dentro de um planejamento, conseguir estudar de forma eficiente para este concurso de procurador, o qual as inscrições ainda vão começar a ser abertas. Né? É um curso exclusivo, poucas vagas, personalizado, porque nós vamos auxiliar você na correção de pareceres. Mas vamos por partes, vamos com calma. Nesta aula a gente vai ter tempo para explicar para você o passo a passo que a gente vai trabalhar com você até o dia da sua prova e da sua aprovação. E que é esse que vos fala, né? Eu sou o José de Jesus Remédio Filho, né? Eu sou o fundador, eu criei a Kebap Concurso, sou professor, fui também professor universitário, eu fui aprovado em mais de 10 concursos públicos, também no cargo de procurador municipal, eu fui procurador municipal no município de Viana, né? Foi ali que eu descobri esta carreira maravilhosa com a qual eu conciliei a advocacia, que era a profissão que na época eu estava exercendo e que cresceu, me deu a oportunidade, inclusive, de sair do interior do estado e conseguir fazer a minha carreira aqui na Grande Vitória, um dos melhores lugares do Brasil para se viver, né? Então, a EBAP nasceu disso, dentro de uma experiência que eu tinha tanto acadêmica quanto dos concursos públicos e alinhando o meu pensamento com aquilo que eu entendi, que o concurso para procurador municipal, ele é focado para o advogado. E o cargo não é um cargo muito visado pelos concurseiros de plantão, tá? E eu vi ali uma oportunidade de ajudar milhares de colegas através da experiência que eu tive das aprovações dos concursos numa trajetória de mais de 15 anos de carreira jurídica, né? Então, assim, seja pela essa experiência em concurso, seja por essa experiência na academia, a gente trouxe aqui para o EBAP aquilo que tem de mais moderno, aquilo que eu já conhecia de, poxa, uma experiência de tantos anos, de tantos materiais, de tantas modalidades de ensino, e fazendo aqui módulos e métodos exclusivos para conseguir a sua aprovação. Sabendo, tendo conhecimento do quanto tempo que você, colega advogado, tem, né, para estudar, sabendo que como funciona a carreira. Eu também, desde a época que eu lecionava, eu sempre ajudei os alunos, depois que vinham pegar a carteirinha da OAB, em processos, né, sempre me buscaram, eu sempre muito solícito em ajudá-los, né? Então, assim, eu sei as suas dificuldades, eu sei os enfrentamentos que você tem de adequação ao estudo, né? Voltar a estudar. Muitos de vocês nunca fizeram um concurso público ou podem só ter feito a última prova, a prova da OAB. Então, esta é a nossa função aqui. Um concurso em que o cargo é para advogado e um curso preparatório de reta final feito para advogado. Eu sei das suas condições e daquilo que você precisa para conseguir a sua aprovação nessa carreira tão bacana que é a de procurador municipal. Eu trouxe aqui uma notícia, né, da BBC News Brasil, né, isso aqui é uma matéria, é uma situação que a maioria de vocês já sabem, né, que o Brasil é o país que tem o maior número de advogados por habitantes do mundo. Então, assim, a gente sabe das dificuldades que muitos dos nossos colegas têm para se ingressar na carreira e conseguir o seu destaque. E a carreira de procurador pode mudar tudo isso na sua vida, vai mudar totalmente a sua carreira profissional. Agora aqui eu preciso fazer um disclaimer, tá? Esta apresentação, esse nosso curso de reta final, ele foi feito para um público específico. Olha, se você já tem liberdade financeira, de rotina, geográfica, liberdade de prestígio, este vídeo ele não é para você, esse curso não é para você, tá? Nós trabalhamos visando essas 4 liberdades que o cargo de procurador municipal ele proporciona, tá? Liberdade financeira, você vai ter um salário fixo todo mês, ainda direito de receber honorários sobre os processos que você participar, né, os honorários de sucumbência, aqueles processos que você tiver êxito no município. Então, se você trabalhar com centenas de execuções fiscais, todas que você conseguir receber, você vai ter direito a honorários por isso daí. Isso é pacífico já na jurisprudência. Liberdade de rotina, porque o procurador municipal, ele que faz a rotina de trabalho dele, né? A jurisprudência já é pacífica, que o procurador ele não pode ser sujeito a ponto. Afinal de contas, você pode ter que trabalhar à noite, você pode ter que trabalhar em qualquer horário. Liberdade geográfica, olha, eu morava em São Mateus, no norte do estado,
fui trabalhar em Viana, mas acabei decidindo morar em Domingos Martins. Depois me mudei para Vila Velha. Né? Então você tem também liberdade geográfica. E liberdade de prestígio, porque a sociedade vai te ver de forma diferente. E aí que está o grande destaque dessa profissão. É uma profissão que você pode atuar na advocacia junto do seu cargo público. Você pode acumular essas duas funções. Então, a partir do momento que você é procurador, a sociedade vai te ver de forma diferente. Então, meu amigo, tudo muda para você. Então, se você não se enquadra nestas condições, porque eu preciso fazer aqui um pacto com você, de você se adequar aos nossos módulos, né, a nossa metodologia de ensino, se você já tem essas 4 liberdades, o nosso curso não vai servir para você. Aqui é um curso de vagas limitadas, então eu preciso de gente que esteja alinhado comigo, de buscar essa aprovação, fazendo um trabalho duro, assim como nós fizemos um trabalho duro para criar uma metodologia surreal, né? Para aprovar você, meu colega advogado. Então a gente precisa ter foco com quem quer ter foco na sua aprovação e na mudança de vida. Pois bem, beleza? Os concurseiros, em geral, né, eles vão para aquela falácia de acreditar que somente as demais carreiras jurídicas é possível tirar ali uma remuneração entre 30, 40, 50 mil ou mais. De remuneração a gente vai falar daqui a pouco. Mas olha essa observação que eu trago para vocês. Concurso para juiz do trabalho na Bahia não teve nenhum aprovado. Outra aqui ao lado. Por 0,5 pontos, nenhum candidato é aprovado em prova de concurso do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Gente, as demais carreiras jurídicas, o nível, a dificuldade que se tem, está absurda. E os colegas não abriram ainda os olhos para a carreira de procurador. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho quantos inscritos se apresentam para fazer os concursos de procuradoria municipal, sendo que daqui você pode tirar um salário fixo, tem ainda honorários de sucumbência e ainda pode advogar. Então tem gente atrasando ali, ficando muitos anos fazendo concurso público, sendo que com uma orientação correta e adequada para um concurso de procurador, que não é um concurso como os demais, é totalmente diferente. Inclusive, concurso de procurador municipal, preparação de concurso de procurador municipal, não tem nada a ver com preparação de procurador do Estado ou procurador federal. É diferente, as matérias são diferentes, a exigência que as bancas têm sobre aprofundamento de conteúdo é diferente. E o mais importante, a peça. Nenhum dos demais concursos, salvo os demais de procuradoria que eu falei, cai em parecer jurídico. Mas vamos lá, vamos por partes, porque a IBAP vai trazer tudo isso para vocês e eu vou apresentar daqui a pouquinho. Eu trouxe aqui para vocês também este quadro, onde traz a concorrência, né, de candidato por vaga, né, em concurso de delegado da Polícia Civil. Ó. Delegado de Polícia de São Paulo, 27.877 candidatos. A Minas, mais de 15 mil. Goiás, mais de 16 mil. Santa Catarina, quase 10 mil. Alagoas, 15 mil. Aqui no Espírito Santo, mais de 9 mil candidatos que se colocaram para fazer essa prova. E olha só, é um cargo que ganha ali entre 20 e 30 mil reais, mas não pode fazer mais nada. Fica limitado aquilo ali. E olha a concorrência que é e o risco. Profissão maravilhosa. Para quem é vocacionado, não tem por que pensar em fazer outro concurso. Até porque, quando você é vocacionado, não é nem o dinheiro que vem na primeira opção, né? Mas sim a carreira. Né? Agora, vamos pensar em outros cargos também que são infinitamente mais concorridos do que os cargos de procurador municipal, que são os cargos de analista do tribunal, tá? Concurso extremamente concorrido, difícil, pontuação lá em cima. E assim, o cargo de procurador, gente, ele é um concurso tão específico que vocês vão ver que, usando a metodologia da IBAP, até para quem está há muito tempo sem estudar, você passa a ter chance de concorrer à sua vaga, tá certo? Ok, Remer, entendemos então que você está falando aqui que as demais carreiras são muito concorridas, né? Muitos candidatos concorrem por vaga, a disputa é muito acirrada, muita preparação. E como é que funciona na carreira de procurador? Gente, vou trazer aqui as informações para vocês num concurso recente, né? O concurso que eu fiz em Viana foi em 2018, acho que a prova, não lembro se foi em 2019, 2020, mas Viana fica na região metropolitana de Vitória, assim como Cariacica, Vila Velha, Serra. Então, vamos lá. Viana, dentro da região metropolitana, a 25 quilômetros de Vila Velha e a 30 quilômetros, 25 quilômetros de Vitória, 30 quilômetros de Vila Velha, colado em Cariacica, colado também na Serra. População de Viana estimada em 2023, 80 mil habitantes, tá? Dados do concurso, procurador, esse foi o concurso que eu fui aprovado, tá, gente? Total de inscrições, 245 candidatos. O salário atual, se vocês verificarem lá, vai ficar numa média com os honorários de 17 mil reais. Vocês podem olhar até no Transparência. Então, gente, o que eu quero dizer aqui para vocês olha, vocês estão com a oportunidade aqui batendo na porta de vocês, tá? Trabalhando com a metodologia correta, observem, foram 245 candidatos, não foram 1.000, 2.000, 3.000. Não é assim que funciona em concurso de procuradoria local. Vocês estão entendendo? Então, assim, é um concurso que, se você utilizar a metodologia correta, souber fazer um parecer jurídico, entender o que cai na prova, tanto nas questões discursivas quanto na peça,
boa parte dos colegas não vão conseguir fazer o mínimo na peça, nem nas questões discursivas. Então, você conseguindo a sua nota adequada na prova objetiva para ter essa correção dentro da metodologia da EBAP, você tem chance de conseguir uma dessas vagas, mesmo que a sua preparação comece agora com a gente. Perfeito? É por isso que eu digo que o concurso de procurador é a carreira oculta. É uma oportunidade que está despercebida pelos colegas advogados, porque você viu que não dá inscrito no concurso de procurador, entendeu? Então, assim, nós nos apresentamos ao mercado como um curso que traz uma metodologia que dá para preparar você em tempo. É um concurso também que não é visado pelos concurseiros, porque eles não querem a carreira, não gostam, acham um absurdo, é muito ruim advogado, não dá dinheiro, né? Mas você sabe as vantagens, tá certo? Somar a advocacia com aquelas 4 liberdades que eu falei do cargo de procurador, pelo amor de Deus. Além dos benefícios, né? Você vai ter estabilidade, bons salários, vai ter direito aos honorários advocatícios de sucumbência, né? E uma concorrência que não tem comparação às demais carreiras jurídicas. Ou seja, você tem aqui uma possibilidade de mudar totalmente de vida, ter um salário muito bom e, além disso, poder advogar, não ficando para trás em nenhuma carreira jurídica, tá? Delegado, defensor, juiz, promotor, afinal de contas, você vai ser visto também de forma diferente pela sociedade onde você mora ou que você faz parte na sua comunidade. Então, meus colegas, eu reforço aqui com vocês as 5 liberdades que eu citei. Liberdade financeira, remuneração, gratificação, auxílio alimentação, honorário de sucumbência em cada processo, liberdade de rotina, porque você vai poder fazer a sua rotina, entendeu? Quem quer cuidar da família, vai poder cuidar da família, vai poder cuidar dos filhos, quem quer cuidar mais da saúde, fazer uma academia, atividades físicas diversas, o cargo de procurador proporciona isso, e também outros negócios. Se você quiser atuar em outros negócios, né, na iniciativa privada como sócio, ou na advocacia, aí você é livre para atuar. A liberdade de rotina está aqui para você, liberdade geográfica para você morar onde você quiser, adaptando o seu estilo de vida, as suas necessidades, tá certo? Você tem também liberdade intelectual, tá? Porque as petições e os pareceres feitos pelos procuradores, você tem autonomia institucional para deliberar. Prefeito, secretário não pode se intrometer na sua atuação profissional, tá certo? Você tem capacidade intelectual plena como qualquer carreira jurídica, dentro de um Estado democrático de direito, correto? A outra liberdade é a liberdade de prestígio, porque você vai ser muito bem visto pelas autoridades, pelos colegas advogados, pela sociedade, entendeu? Os colegas, inclusive advogados, quando eu citei lá no início que promotor e juiz invejam, é por quê, gente? Porque às vezes o procurador faz 1, 2 audiências por mês. E qual é a maior... se vocês têm algum amigo juiz, promotor, vocês sabem o que a galera reclama, né? O que os colegas reclamam? É a pauta de audiências. Né? Uma das maiores dificuldades, um dos maiores entraves dessas carreiras é a pauta de audiência. E a pauta do procurador é muito diferente. É 1, 2 audiências por mês. É muito difícil você estar dentro de um setor que tenha muitas audiências. Isso não tem na procuradoria. A nossa manifestação ela é jurídica. Por isso também que você tem essa liberdade geográfica, essa liberdade de rotina, quanto mais com a digitalização dos processos, né? O processo judicial eletrônico. Tá? Além disso, na sua atuação como advogado, a sociedade vai também ver essa liberdade de prestígio que você tem, no sentido que você vai poder cobrar os seus honorários já no topo da tabela, né, meus colegas? Entendeu? Então, assim, há uma reflexão também no seu reconhecimento social, perfeito? Vamos pensar um salário aqui de 15 mil reais por mês, de 20 mil reais por mês da procuradoria, mas para quem trabalha com família, né? 2 divórcios no mês. Já passou de 40 mil reais. Para quem trabalha em qualquer área, pega trabalhista, 1, 2 processos que você fizer, você já consegue atingir ali um salário topo de qualquer carreira jurídica, perfeito? Então, assim, tá aqui, né? Vamos junto. Então é isso, gente. Nós temos uma metodologia, tá, para a sua aprovação. É a metodologia BAP rumo à sua aprovação. A nossa metodologia foi feita para você, colega advogado, tá? A gente busca aqui a excelência. Todo o estudo ele foi otimizado e direcionado, sempre pensando naquilo que cai na prova. Só interessa trazer para vocês aquilo que cai na prova. Aquilo que não vem sendo cobrado pelas bancas em concurso de procuradoria municipal, em concurso de procuradoria local, nós não trouxemos para você, tá certo? Você também vai aprender a dominar o parecer jurídico. É de extrema importância você saber fazer o parecer jurídico. Senão nem vale a pena fazer esse concurso. Tem que saber fazer o parecer. Se não souber fazer o parecer, não adianta fazer a prova de procurador municipal, porque a chance de cair um parecer é enorme. 90x% cai um parecer, tá certo? Então é uma habilidade crucial e parecer jurídico é totalmente diferente de qualquer petição. Então quem não for aluno nosso, quem não aproveitar uma das poucas vagas que nós disponibilizamos, né, não vai fazer parte do aprovado. Nós acreditamos fielmente que os aprovados farão parte do nosso grupo de alunos. Serviço personalizado que a gente vai dar um feedback com a correção de peças práticas e discursivas. Você tem um número X de pareceres, salvo engano, são 2 pareceres e algumas correções de discursivas na contratação do reta final. Mas, se você quiser, nós temos um outro curso específico com 6 simulados, salvo engano. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Então, a metodologia é toda para a sua aprovação. Nós temos aqui um módulo chamado Brainstorm Debate, que é um módulo de revisão top, e também temos uma oficina de peças. Mas calma aí, daqui a pouco eu tô adiantando as coisas, a gente vai chegar lá. O que eu quero que você fique bem esperto e atento é que sua hora é agora, meus amigos.
Vamos com tudo para conseguir a sua aprovação nesse concurso, aproveitando tudo da metodologia desse curso de reta final. Vamos embora agora falar especificamente desse concurso? Então vamos lá, qual vai ser a sua atuação? Tá? A sua atuação como procurador municipal vai ser fazer a defesa dos interesses do município, né? Seja em processos judiciais, seja em processos administrativos em que você vai emitir parecer. Estou falando aqui já a prática, tá? Para vocês entenderem que aquilo que você vai fazer no seu dia a dia tem um reflexo na prova, por óbvio. Então, o trabalho ali é atuar em execuções fiscais, em demandas judiciais diversas, como, por exemplo, demandas de saúde, né? Então, demanda de saúde ali para fornecimento de tratamentos, medicamentos, internações, né? Então, assim, também atuação em demandas de reparação de danos. Eu já trabalhei alguns processos, por exemplo, que a pessoa ia lá e caía num bueiro que estava aberto. Né? Então, acionava o município. Então, ações de reparação de danos, ações diversas. Né? E a emissão de pareceres jurídicos, seja eles em licitações, em contratos, né, como a lei já exige, bem como em autógrafos de lei. Aposto que 99% ou nenhum de vocês sabe o que é um autógrafo de lei. Salvo quem já trabalha ou trabalhou na área. Tá certo? O autógrafo de lei é quando o prefeito é um processo administrativo interno, né, que ele vem da Câmara de Vereadores e é submetido ao Executivo para sanção ou veto. Isso que é um autógrafo de lei. Tá? Então também dá pareceres em outras questões administrativas orientando, né, sugerindo adequações às autoridades. Beleza? Então esse é o papel do procurador, esta vai ser a sua função quando você tomar posse em breve. Não é isso, meus colegas? Pensamento positivo. Pois bem, colegas, alguns detalhes importantes desse concurso então. As vagas que foram disponibilizadas imediatamente foram 2, mais cadastro de reserva. Uma coisa que eu falo para vocês com experiência de quem passou em mais de 10 concursos: não se importem com vagas. Quando você menos espera, seu nome aparece lá no diário. Quando menos espera, acontece até de um secretário ligar para você, como ocorreu na minha nomeação em Viana. Ou algum colega vai lá e te avisa, né? Isso aconteceu comigo diversas vezes. Então, pela experiência, eu lhe digo: não se preocupe com vaga. Com o que eu vou me preocupar? Com preparação. Tenha foco. Utilize os nossos módulos, todos eles os módulos, utilize a nossa metodologia, porque nós temos uma pontuação na prova objetiva que nós almejamos para você. Então você vai se preocupar em quê? Seguir a metodologia, o resto a gente já fez. Então segue a metodologia, segue o estudo com o máximo de afinco que você puder, se dedica. Então a preocupação não pode ser com vaga. Aqui traz o subsídio, só que de R$ 12.127 reais, mas se vocês forem olhar no transparência, vocês vão ver que é muito mais do que isso. Eu não trouxe aqui por questão de respeito aos colegas, né? Acaba que a gente vai conhecendo um ou outro colega, então não trouxe isso, mas você pode olhar lá no Transparência. Na Transparência você pode olhar de qualquer funcionário público, beleza? Então, além do subsídio, você tem os honorários advocatícios de sucumbências, né? E tem outras remunerações, tá bom, gente? Mas aí eu vou deixar para vocês olharem na Transparência, ou vocês terem a seguinte percepção: é uma cidade dentro da região metropolitana de Vitória. Então, você vai tirar mais de R$ 20 mil, é muito provável que você tire isso logo de cara, mas se não tirar logo em seguida, você vai conseguir uma outra melhora ali, você vai juntar com a sua associação, né? Enfim, vamos por partes. Então não se preocupe com isso. Tenha em vista que o salário já é um salário que se apresenta legal, tem mais ainda os honorários, imagina quanta execução fiscal você vai ter para receber lá em Cariacica, e além disso você vai poder divulgar. Então, essa remuneração, o que você vai conseguir ganhar na sua advocacia privada, na advocacia pública, com certeza, amigos, vai ficar acima de 20, 25 mil reais para mais, para bem mais. Aí vai depender de vocês, correto? Os requisitos desse concurso são nível superior em Direito, inscrição ativa na OAB e 3 anos de prática jurídica. Para algum colega que não tem ainda esses 3 anos de prática jurídica, também não se preocupa com isso. Você vai fazer a sua prova, vai fazer o seu melhor, entendeu? Se você está no último ano de direito também não tem problema, você vai lá, faça o concurso, segue a metodologia, se for nomeado antes disso, pede lá o fim de lista. Então também não se preocupe com isso, perfeito? Então vamos por fases. Ok, então vamos a um cronograma aqui do concurso, algumas datas e prazos importantes, né? A taxa de inscrição, R$ 120, né? Dinheiro de pinga, né, gente? Para quem é advogado. A gente está pensando aqui em colegas advogados que querem ter sucesso profissional. Então, taxa de inscrição, eu nem vou tratar sobre questão de isenção, porque isso não é para vocês, né? Então, taxa de inscrição, R$ 120. O período de inscrição, as inscrições vão estar abertas do dia 16 de setembro a 17 de outubro. Então, ainda nem começou, perfeito? Tá? Então, bora para cima, aproveitar que ainda nem começou o período de inscrições para estudar os nossos módulos com afinco e com objetivo. Qual é a data da prova objetiva e da prova discursiva? Ambas as provas ocorrerão dia 23 de novembro. Pela manhã vai ocorrer a prova objetiva, de 8h30 às 12h30, 4 horas de prova, e à tarde a prova discursiva, né? Das 14h30 às 18h30. A prova discursiva, gente, ela está dividida em duas, tá? Nós temos questões dissertativas e a peça prática, que pode cair tanto uma peça judicial, que é muito raro, ou um parecer jurídico, que é o mais comum
em 90 e poucos por cento dos concursos de Procuradoria Municipal, beleza? Há também uma etapa, que é a etapa de entrega de títulos, em que a data limite é dia 23 de novembro, perfeito? Vamos ver mais detalhes. Ó, então, galera, quais são as etapas do concurso? Ó, a primeira etapa é a prova objetiva, né? Ela é de caráter eliminatório e classificatório, tá certo? E essa é a fase inicial, que é a prova de marcar as questões objetivas. Depois nós temos uma prova discursiva, também eliminatória e classificatória, né? E também ali você vai fazer as questões dissertativas, como eu falei, bem como uma peça. E depois a terceira etapa, que é a prova de título. Vou entrar mais em detalhes agorinha. Vamos embora. Vamos começar dissecando aqui a prova objetiva. Gente, a prova objetiva ela vai ter 50 questões, tá? Cada questão vai valer 1,4, você pode olhar aqui, e a pontuação máxima está logo ao lado, na última coluna, à direita de vocês. Ou seja, a prova objetiva ela vai valer 70 pontos e a pontuação máxima, né? A pontuação máxima são 70. São 50 questões e o total vale 70 pontos. Esse concurso só vai cair matérias de direito, gente. Então, assim, ficou muito legal, ficou bem simples o aprendizado de vocês, tendo em vista que vocês vão ver que para a prova objetiva, a prova de procurador, ela é bem tranquila na questão de aprofundamento, é só vocês precisam trabalhar bem os módulos nossos do brainstorm e os simulados da prova objetiva, tá? E a prova discursiva nós temos alguns módulos específicos, entre eles é os temas quentes, tá? Então vai cair aqui, ó, só você focar que nós temos neste momento, né? 3 blocos temáticos, direito constitucional e administrativo é um bloco, direito civil processual é um outro bloco, direito financeiro tributário do trabalho é outro bloco, né? Então, se vocês quiserem dar uma pausa aí para olhar com calma, mas de toda forma, isso aí vocês vão ver em todo o curso, perfeito? Ok, vamos dar mais detalhes aqui então sobre as demais provas, ou outros detalhes. Só um segundo, deixa eu passar para o próximo slide. É isso, olha. A prova objetiva, ela tem alguns critérios, tá? Vamos ver aqui os critérios de avaliação. Como eu disse, são 50 questões, 4 alternativas, A, B, C e D. Só uma vai estar correta e você tem que marcar no cartão alguma obrigatoriamente você tem que assinar uma opção no cartão de resposta, tá? Tem uma exigência para você passar nessa prova. São 2 critérios que são fundamentais, né? Você tem que obter no mínimo 60% da pontuação total da prova e não zerar nenhum dos blocos que eu citei, tá certo? E como é que eu vou fazer para conseguir 60% dessa pontuação total da prova? Gente, salvo engano, são 8 simulados da prova objetiva. Você tem no nosso curso apostilas direcionadas, já estou adiantando, tá? São apostilas que só tem a matéria que vai cair na prova. Você tem o brainstorming, que é o material de revisão para os finais de semana. Você tem os temas quentes, mas os temas quentes é mais para a prova dissertativa. Você tem também os protocolos 10x, que são videoaulas feitas por nós, totalmente dinâmicas, tá? Para acelerar o seu estudo em 10 vezes. Então, calma. Tem como fazer. É só importante que você saiba dessa questão que tem que fazer 60% e não zerar nenhum bloco de prova. Então não faça a prova sozinho, gente. Seja um debate. Os aprovados vão sair daqui, tá? Podem escrever. Ok, então como que funciona a prova discursiva, tá? Bom, a estrutura da prova discursiva, ela vai ser dividida em duas. Vão ser 2 questões abertas dissertativas, né? Cada uma delas com a pontuação de 5 pontos. Então, o total dessas 2 questões são 10 pontos e você deve responder elas em no máximo 20 linhas cada um, beleza? Você vai utilizar o conhecimento aprofundado, são as questões bem técnicas, e aqui nós temos módulos especiais para isso, na IBAP. A gente tem um módulo temas quentes, galera, que é o módulo em que nós trazemos aquilo que é mais visto no dia a dia da Procuradoria e, por consequência, é aquilo que é mais cobrado pelas bancas nessa fase dissertativa. Às vezes só cai as peças, né, o parecer, mas quando cai questões, que é o caso desse concurso, ou seja, esse concurso tem a peça jurídica e também tem questões. É o mesmo material que é cobrado, é o mesmo nível de aprofundamento, que aqui a gente sai um pouquinho daquele conhecimento superficial que é cobrado na prova objetiva. Então, na prova discursiva, seja ela nas questões abertas, seja ela na peça, demanda um conhecimento específico da carreira de procurador. E aqui na IBAP a gente trouxe tanto o módulo temas quentes como os simulados, quanto a oficina de peças. Ali você já vai ter um conhecimento muito acima da média, aliás, um conhecimento exclusivo que nenhum cursinho traz, da forma como nós modulamos para você, fazer de você um advogado procurador, beleza? Então, além dessas 2 questões, nós também temos uma peça jurídica, né? Mais de 90% dos concursos de procurador municipal cai um parecer, como já disse para vocês. A prova vai valer a avaliação de 10 pontos, né? E essa peça você também deve fazer com até 80 linhas. Só um detalhe aqui, que essa prova vale 10 pontos, né? 5 pontos as 2 questões dissertativas e 10 pontos a peça jurídica, e a banca exige que você tenha no mínimo 50%. Mas, gente, você é aluno da IBAP e nós, como já falei, tem uma série de módulos exclusivos e ainda as correções personalizadas
das suas peças. Então, aqui é onde a gente vai fazer, a gente quer que você faça a diferença, tá? Então, não vamos pensar em mínimo de 50%, não. Aqui é onde a gente vai elevar a nota e colocar você concorrendo pela sua vaga, tá bom? A gente primeiro prepara você para fazer o mínimo objetivo e subir o máximo que a gente puder na prova objetiva, mas é aqui, na prova discursiva, a prova de parecer e nas questões, que nós temos convicção que nós podemos subir muito a sua pontuação quanto aos demais concorrentes. Por quê? Por causa do conhecimento aplicado para o concurso de procurador. Aqui é só a gente e você. Material exclusivo para vocês, meus amigos. Ok, dito isso, como que funciona? Quantos que vão passar para as próximas etapas? Né? Quais que, os candidatos que foram até aprovados na prova objetiva que vão ter a sua discursiva corrigida? Ó, serão corrigidas na prova, a prova discursiva, os 75 candidatos com as melhores notas de ampla concorrência, pessoas com deficiência 5, pessoas pretas ou pardas 20, tá bom? Ó, eu não quero que vocês se preocupem com isso. A gente tem que se preocupar apenas com uma coisa, sua pontuação e que você siga os módulos, o planejamento que a IBAP fez para vocês, tá? São 8 simulados de prova objetiva, 8 simulados de prova discursiva, 8 simulados também de peças. E para a prova objetiva, ou seja, você tem que ficar, depende aqui, né, se você se enquadra em alguma das cotas, mas não sendo cota, ampla concorrência são 75 pessoas que vão para as próximas fases. Um concurso muito pouco concorrido, que não é um público geralmente tão qualificado como em concursos mais difíceis, como os da magistratura, da defensoria pública, e você vai ter uma preparação desses simulados, vamos focar na prova objetiva, uma preparação diferenciada e específica naquilo que cai no concurso de procurador, perfeito? Então, vamos pensar aqui que a gente tem que fazer com que você siga a metodologia. Seguindo a metodologia, provavelmente você vai estar aqui entre os colegas que vão ter as suas peças corrigidas. Nós acreditamos fielmente, queridos, que os candidatos que serão aprovados nesse concurso são alunos nossos, tá bom? Ok, a última etapa do concurso é a prova de títulos, né? A prova de títulos que vale 10 pontos, o máximo são 10 pontos. Essa prova aqui não faz tanta diferença nos concursos, tá? Porque, em regra, eu não lembro se eu já vi colega, muito raro, tá? Colega para concurso de procurador nunca vi, nem com doutorado, e não me recordo com mestrado, não me recordo. Geralmente o que o pessoal tem é esse título aqui de pontuação de curso de pós-graduação. Então, se você tem um curso de pós-graduação, só vale um certificado, então são 2 pontos. Não é aqui que vai ser a diferença do concurso, aqui é só mais um detalhe. Então, se tem uma pós-graduação, você tem mais 2 pontinhos aqui para subir a sua nota, beleza? E aí, como é que fica a pontuação total do concurso, né? O total da prova são 100 pontos, 70 pontos na prova objetiva, 20 pontos na prova discursiva, 10 pontos na prova de títulos. Títulos, como eu disse, não vai fazer tanta diferença. Objetiva e discursiva, eu preciso que vocês sigam o planejamento, porque a gente sabe que na prova objetiva a gente tem que fazer você reacostumar a fazer prova, pegar o jeito de estudar e de fazer questões. Por isso a importância de tantos simulados que nós trouxemos para você. Tá? Você entender como é que funciona a prova de procurador e o conteúdo que você precisa mastigado já está nos nossos diversos modos. Então você vai começar, às vezes, começando simulado, fazendo 30, 40 pontos. Mas ao final do curso, nesse curso de reta final, da forma como nós programamos para você, você vai fazer muito mais do que isso. Perfeito? Tá? Então vai depender da sua dedicação. É possível que você tire 80% da prova ou mais? Mas vai depender da sua dedicação nessa reta final. Você vai começar, é tudo adaptado para você, advogado. Eu sei que tem muito tempo que você não faz uma prova. Eu sei que a sua correria é outra, mas por isso que nós modulamos toda uma preparação didática para você. E na prova discursiva, como já falamos, temos diversos também modos para a sua preparação. Ok, meus colegas, então vamos ver como que funciona o método EBAP, né? Como que funcionam os módulos aqui de aprendizado que nós criamos para vocês, tá? Vocês vão ver agora como que nós fizemos tudo diferente que se tem no mercado. O módulo 1 é o módulo Afiando o Machado. Como assim? Esse módulo aqui eu fiz pensando em vocês, nós preparamos pensando em vocês, advogados, que estão longe dos concursos, não são concurseiros, né? Então aqui nós mostramos para você como se organizar uma rotina de estudos, trouxemos ainda métodos de planejamento de quantidade de horas, se você tem 1 hora para estudar, 2 horas ou 3 horas, ou mais horas para estudar por dia, até isso a gente pensou em você. Aqui a gente também ensina vocês quais são as ferramentas da EBAP, né? Como você vai ajustar seu cronograma, como você vai entrar no ritmo através dos demais módulos, mas tudo sem desperdício de tempo, passo a passo, adaptando você para que você consiga estudar com foco, clareza e confiança para as provas que nós vamos enfrentar, beleza? O módulo 2 é o protocolo 10x. Pensando em adaptação, esse módulo também exclusivo do EBAP, ele foi criado para você, colega advogado, ter adaptação entre cérebro e corpo. Tá? Como assim? Você vai ter que se acostumar de novo a estudar em um ritmo de concurso.
é uma reta final, então eu preciso desse compromisso com você e aqui eu faço uma adaptação. No protocolo 10X, são videoaulas bem curtas, bem objetivas, focadas que aquilo que cai na prova, mas de conceitos que às vezes vocês não lembram, tá? Então, assim, se perguntar para vocês quais são os fundamentos da Constituição, tá na cabeça já gravado? Quais são os requisitos do ato administrativo? Tá na sua cabeça ali de gravado? Então, esse protocolo 10X, ele serve para quê? Para adaptar você e, ao mesmo tempo, sempre que você estiver cansado dos demais modos, por exemplo, as apostilas direcionadas, ou você tiver ali já estagnado ali no estudo da legislação, estiver precisando dar um alívio ao seu cérebro nesses momentos de adaptação, ou seja, é reta final, mas é adaptação. Então você vem para o protocolo 10X e pega esse conhecimento de forma fácil, videoaulas tranquilas, rapidinhas, e que cai na prova. Só tem lá questões, matéria, conceitos que caem na prova. Show, né? Ok, próximos modos. Ó, é o modo 3, apostilas direcionadas. Aqui o que nós fizemos? Nós fizemos um material enxuto estratégico, tá certo? Para a procuradoria local, para a sua procuradoria. E aqui o objetivo sempre, gente, todo o nosso objetivo é sempre trazer somente aquilo que cai na prova. Por quê? Porque se eu trago uma apostila para vocês, como a concorrência traz, com leitura extensa, densa, com conceitos doutrinários grandes, jurisprudência ali de uma página. Primeiro, isso não é o foco para o concurso de procurador. Principalmente com aqui nas apostilas direcionais, que eu quero abrir a cabeça de vocês dentro daquilo que cai na sua prova, de forma que quando a gente precisa de um conhecimento mais específico, mais especializado, eu mostro para você numa videoaula mais qualificada a atenção que você tem que dar àquele assunto, beleza? Então aqui as apostilas direcionadas é o grosso da sua preparação aqui dentro da IBAP, tá? Mas, ao mesmo tempo, nós fizemos de forma enxuta. Beleza? Durante a semana você vai estudar as apostilas direcionadas, nós temos o planejamento, o cronograma, que quem é aluno nosso vai saber. Eu também não posso falar muito não para não prejudicar os nossos alunos, tá certo? Se você é nosso aluno, você vai saber do que eu estou falando, porque nós temos lá uma explicação sobre a técnica que você vai utilizar em cada um dos módulos. O outro módulo é o módulo temas quentes, né? Os temas quentes, que é o módulo 4, este sim, são as matérias mais cobradas, mais atuais, que são vistas dentro das procuradorias, né? E além disso, é aquilo que cai na prova, nas provas, né? A gente pegou aqui aquilo que mais incide nas provas na fase discursiva, seja ela em questões dissertativas, seja ela em peças, beleza? Então, são os temas mais relevantes e que necessitam de um pouquinho mais de aprofundamento. Ok, o módulo 5 é o módulo gabaritando a lei seca, tá? A gente sabe que a lei seca ela é fundamental para o estudo de procuradoria, então a gente não pode ignorar o estudo ali da lei seca. Mas, pensando em você, meu colega advogado, nós fizemos um módulo em que a gente ensina, entre aspas, né, a você estudar a legislação de forma correta, direta, estratégica, com foco no que essa banca costuma cobrar, tá? Então o objetivo é o quê? É transformar a leitura da lei seca mais num hábito rápido, mas principalmente eficiente. Nós trouxemos técnicas, nós trouxemos um roteiro de leitura otimizado para você, né? Então, assim, a gente também ensina ali você a identificar palavras-chave, a gente apresenta para você quais são os dispositivos mais cobrados nesse concurso de procuradoria, tá? E os detalhes que vão fazer diferença das questões. Não adianta você pegar ali e querer ler toda a legislação que está no edital, que não vai dar tempo. Não é assim que funciona e nem adianta. Você vai ficar lendo ali, vai passar e não vai conseguir, de fato, conseguir fazer questões. Então, este módulo é um módulo ali te dando dicas de como que você vai fazer esse estudo, mas lembrando que esse módulo, a legislação está muito inserida também nas apostilas direcionadas, o conteúdo, ou seja, da legislação, ou seja, conceitos que são jurídicos, né, a gente traz também em outros modos. Então, aqui é uma dica e a gente traz até um planejamento de quanto que você deve estudar de legislação por dia, mas aí fica para os nossos alunos. O módulo 6 é o brainstorming. O brainstorming é uma criação exclusiva nossa aqui. Nós pegamos o modelo que a faculdade de Harvard fez, né, que trabalha com essa questão de revisão, e implementamos aqui no brainstorming. O brainstorming é um conteúdo muito mais, são apostilas, tá? Mas apostilas muito mais resumidas e que nós trouxemos para você estudar em um período específico que você vai ver quando você iniciar o curso, tá? Então o brainstorming é uma metodologia exclusiva, pensando ali na sua memorização. Você vai ter que ler este material em um determinado dia da semana e aí você vai chegar no dia da prova com conteúdo bem quente, pela repetição desse conteúdo diferente que nós fizemos exclusivamente para os nossos alunos advogados aqui do debate, beleza? Eu fico muito alegre porque deu muito trabalho fazer esse conteúdo, mas ficou um conteúdo, pela experiência de aprovações que eu tenho em concurso, esse conjunto de conteúdos, de modos, vão ser essenciais e vão fazer muita diferença na sua aprovação, na aprovação dos nossos alunos. Ok, nós temos também o maior número de simulados do Brasil, tá? São 3 modos.
um módulo de simulados para a prova objetiva, vão ser 8 simulados para a prova objetiva, você vai fazer ali, a gente trouxe uma forma de você fazer simulados, também temos 8 módulos para as questões discursivas e ainda 8 simulados de peça prática, beleza? Ó, gente, por que são vagas exclusivas? Porque nós estamos disponibilizando a cada aluno nosso do Reta Final 2 correções personalizadas da prova discursiva, tá? Do simulado das questões dissertativas. Então você vai ter 2 oportunidades de ter um feedback nosso e também 2 correções personalizadas da peça prática, tá? Então se você está acertando na estrutura, o que você deve melhorar e como eu já disse, isso aqui vai fazer muita diferença para você. Então esse é um dos motivos que nós temos poucas vagas, porque a gente precisa dar esse feedback para vocês, beleza? Então, ainda que você tenha 2 simulados de cada um, né, de discursiva e de peça prática, que vai ter o feedback, você vai ter 8 simulados no total, que você vai ter acesso tanto às provas quanto aos gabaritos. Então é muita coisa e vocês têm que fazer todos os simulados, senão a gente pega vocês. Ok, meus colegas, e aí vocês me perguntam, tem mais algum módulo exclusivo aqui só da IBAP? Você já falou de tanta coisa que eu nunca vi antes, né? Então, temos sim. É o módulo oficina de peças, tá? O módulo oficina de peças, nós fizemos eles pensando em concursos de procurador. E concursos de procurador, nós sabemos que é um diferencial saber fazer a peça prática, saber fazer essa prova, ou seja, fazer, em regra, ali o parecer. Então, nós fizemos um módulo com mais de uma dezena de aulas, tá? Assim, cada aula nós vamos fazer pela prática, tá? Fora os simulados, fora os módulos simulados, oficina de peças, a gente pega ali uma questão de concurso ou alguma questão que nós criamos, um simulado também, e fazemos aqui junto com você. Nossos professores fazem junto com vocês a peça que foi cobrada pelo concurso ou pelo aquele modelo que nós fizemos, tá? Então isso também é único no mercado, são diversos pareceres, são diversas questões diferentes que nós temos aqui para você, beleza? Então você vai aprender pela prática. Você tem outra opção, né? Você pode dar pausa ali na aula, fazer a peça e depois fazer junto com o professor. Além disso, cada aula dessa você vai aprendendo, vai reforçando o conteúdo, né? O conteúdo que, inclusive, tem grande chance de cair no seu concurso. Show? Módulo exclusivo aqui do EBAP Concurso. Criação nossa também, gente. Então, colega, vocês viram o método EBAP e os modos de aprendizado que nós criamos para vocês, tá? Agora sim, o preço de nós de hoje é o arrependimento de amanhã, tá? Nós apresentamos nossa metodologia, apresentamos para você como que vai funcionar esse concurso. E aqui o que eu quero é que você faça uma reflexão de se você não agir hoje, você pode se arrepender, tá bom? A aprovação num concurso desse de procurador muda totalmente a sua vida e a vida de quem te rodeia, tá? Você vai ter uma mudança de vida, tanto na sua advocacia, quanto ali em diversas áreas, né? Como nós falamos, é um concurso que te proporciona diversas liberdades, né? Financeira, de estabilidade, de rotina, de prestígio. Então, pare e pensem com bastante cautela se vale a pena ou não fazer um investimento adquirindo esse concurso, que é um concurso exclusivo aqui da IBAP, e que é uma reta final que você precisa fazer. É um compromisso rápido que você vai fazer com a gente, né? São pouco mais de 2 meses de preparação intensiva que a gente fez para você, né? Para aquele colega que tem 1, 2 ou 3 horas. O que importa é que você siga a metodologia, ainda que com menos horas de estudo por dia, mas você vai ter ali uma orientação daquilo que cai na prova, aquilo que cai na prova objetiva, aquilo que cai na prova discursiva, seja nas questões dissertativas, seja na peça, ou seja, num concurso que não é tão visado, tá? Não é um concurso visado, um concurso pouco procurado, pouco valorizado pelos concurseiros, mas é valorizado pela sociedade, pelos nossos colegas da carreira jurídica e que tem uma capacidade de mudar tudo para a sua vida, tá? Então, o preço de não agir hoje é o arrependimento de amanhã. Pois bem, meus amigos, essa chance é única, tá? Qual é o valor do investimento que você precisa fazer? R$ 997 que você ainda pode parcelar no cartão, tá bom? É uma oportunidade irrepetível, isso não vai acontecer de novo, dificilmente você vai ter uma oportunidade como essa aqui dentro da sua área, do seu estado, numa cidade boa, perto da região metropolitana, tá? Aqui nós trazemos um serviço que é exclusivo, um suporte diferenciado, sempre focado na sua aprovação, e nós temos vagas limitadas, como já falei para vocês durante a apresentação, em razão do acompanhamento individualizado. Então, tem o linkzinho, não sei se você está vendo no nosso site, na nossa página de vendas, se você está vendo em um outro local, mas tem um link por aqui, tá? E você deve aproveitar o mais rápido que você puder, porque são vagas limitadas. É um compromisso que você vai fazer com você e com aqueles que te rodeiam, um compromisso rápido, e é importante que você não se arrependa depois de não ter dado essa chance para você. Tá bom, meus queridos? Então, tá aí o link, clica logo, já garante a sua vaga, não perca tempo, beleza? Nós
trazemos aqui para você aquela garantia do Código de Defesa do Consumidor, tá? Você tem 7 dias para, se não quiser mais, se arrepender, você tem 7 dias para experimentar o curso, tá? Então, assim, é uma decisão que você pode tomar sem risco. Vai lá, vê se te interessa, vê se está gostando da metodologia, tá bom? Agora é aquilo, né? São 7 dias, mas você tem acesso às videoaulas. Você não pode baixar os materiais, ainda que eles sejam identificados, tá? A gente faz essa garantia aqui alinhada à jurisprudência do consumo de bens digitais, né? Os e-books, né? Você não pode fazer o download das apostilas e desistir do curso. Mas você está livre ali para assistir as videoaulas, para você entender a nossa metodologia. Nós temos alguns módulos que são liberados já na primeira semana, diversos módulos são liberados, então assim, bora para dentro, galera. Aproveita essa oportunidade, tá bom? Vê se adequa a nossa metodologia, se consegue ver, se gosta do nosso aplicativo, e vamos junto, vamos conseguir essa aprovação sua. Aqui na IBAP também nós temos um aplicativo, é isso mesmo. Você vai poder tanto estudar pelo seu computador, pelo seu notebook, pelo seu tablet, mas também pelo seu celular, tá bom? Se quiser assistir as aulas ali pelo celular, ler os conteúdos que nós temos, todos os módulos estarão também disponíveis no seu celular. Então a IBAP tem aplicativo também para você utilizar. Esse é um outro diferencial que o nosso curso também tem, meus queridos. Bom, e não para por aí. Agora eu vou falar sobre os bônus para vocês. O primeiro dos bônus são as correções personalizadas que eu já citei. Vão ser 2. 2 simulados da prova discursiva com correção individualizada e 2 simulados da prova prática, né, a peça processual corrigida por nossos professores. Esse é um bônus que eu já citei para vocês que vocês vão ter. É a razão pela qual também nós temos vagas limitadas. Perfeito? Nós temos um segundo bônus. Qual é? É um desconto especial. Outro curso que a gente tem aqui, que a gente fez também para esse curso aqui de procurador, que é o curso Quebrando a Banca, tá? Ao adquirir o curso de reta final, você tem 60% de desconto no curso Quebrando a Banca, que vai sair para você por R$ 197, beleza? E aí, o que tem nesse Quebrando a Banca? São os simulados da discursiva e simulados da prova prática, tá? Mas aqui vão ser 6 correções individualizadas da prova discursiva e 6 correções individualizadas da prova prática. Então, assim, é uma oportunidade que você tem de ter como é que se fala? Um acompanhamento muito maior, com muito mais correções. Beleza, meus queridos? Então, se quiser aproveitar esse bônus aqui, ter mais correções individualizadas para vocês, também está disponível. Meus colegas advogados, é isso. Um pouquinho longo, mas deu para passar o recado. Eu agradeço muito pelo seu tempo, tá? E eu espero que você seja nosso aluno, tá? Então, assim, clica logo no link que está em algum local aqui da página, garante a sua vaga, tá? Aproveite enquanto ainda está disponível esse link, né? Vagas para este concurso. E então, eu espero que você não hesite em fazer parte da família IBAP e que você não se arrependa no futuro, não perca essa chance única de transformar o seu futuro, tá? Venha ser aluno nosso, eu conto com você como nosso aluno, e vamos juntos. A gente fala na IBAP que o seu sucesso é o nosso sucesso. Em breve você vai estar junto com a gente, fazendo até propaganda para a nossa equipe, né, para a nossa empresa. Então, estamos junto com você, muito sucesso, vamos juntos rumo à sua aprovação. Vamos embora!